Fala, meu povo, boa tarde para vocês, hein? Vou falar dessa grande vitória do Sevilha e dessa grande derrota do Barcelona na 8ª rodada, se eu não estou enganado, né? Do Campeonato Espanhol. No futebol, e eu vou começar assim com um conceito, porque no futebol tem uma coisa que é obrigatório. Se você não faz as coisas rápido, se o adversário é mais rápido do que você, e rápido não é simplesmente pernas para que te quero, é velocidade das ações, né? Para desarmar, para passar, para armar um chute, para pensar. Se você não faz as coisas rápido, por mais que tecnicamente você seja melhor, você é pior do que o adversário. A velocidade de fazer as coisas faz toda a diferença. Por isso, times que têm as coisas muito automatizadas, o Paris Saint-Germain, que venceu o Barcelona no meio de semana, por exemplo, ele é muito rápido, muito intenso, né, que é a palavra da moda, intensidade, mas principalmente ele faz as coisas rápido. O Paris Saint-Germain faz as ações muito rápidas, de passe, domínio, giro, tabelas, paredes para sair correndo depois, para fazer a marcação. E o que o Barcelona fez em boa parte do jogo contra o Paris Saint-Germain e depois contra o Sevilha é fazer as coisas lentas. Porque parece que o time não tem hoje os automatismos, na ausência do Lamine falta automatismo para o Barcelona, falta para quem você vai entregar a bola e que ele vai conseguir ali ditar o ritmo das coisas. Já era assim na temporada passada, né? O Barcelona sempre que não teve o Lamine na temporada passada sofreu. Hoje sofreu bastante pela ausência do Lamine, mas também porque o Sevilha pressionou, mordeu, o Barcelona não tinha respostas para isso. A presença do Ronald Araújo num jogo que o adversário vai pressionar o Barcelona é sempre muito complicada e de novo foi complicada a presença do Araújo, não só pelo pênalti bobo que ele cometeu, é obviamente pênalti que ele faz, porque deixa a perna e faz uma alavanca no adversário, mas porque com ele tudo é mais lento. Precisa de 1 ou 2 toques a mais, o passe não é tão bom. Tem uma bola do Cubarsí para o Rashford, que ele quase marca, que é de zagueiro para atacante, isso dificilmente vai acontecer com o Ronald Araújo. Então o Sevilha atropelou o Barcelona nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo, muito intenso, muito rápido, e rápido para fazer tudo, né? Para recuperar a bola, para quando o Barcelona ia tentar passar a bola para um dos atacantes, tá todo mundo colado nele, o marcador está colado nesse atacante para não receber com espaço e não girar, então as pressões eram muito bem feitas e as perseguições eram excelentes do Sevilha, e o Barcelona não tinha respostas, não tinha por onde sair, não conseguia ter minimamente domínio do meio campo, era a bola bater na defesa do Sevilha e voltar em contra-ataques muito rápidos e com uma marcação muito desencaixada do Barcelona. A Sevilha fez uma coisa tática que eu ainda não tinha visto fazerem contra o Barcelona, que é utilizar meias saindo da faixa central, indo mais para o lado para tirar os volantes do meio campo do Barcelona da faixa onde normalmente eles defendem mais. Como os laterais do Barcelona marcam os laterais do adversário, normalmente Koundé e Gerard Martin estão muito avançados, então são os 2 zagueiros do Barcelona, mais o Frenkie de Jong que fica por ali, e depois Pedri, Dani Olmo e Lewandowski por dentro, e o Sevilha conseguia abrir jogadores para que o Barcelona não... para tirar os jogadores do Barcelona dos seus espaços e aí atacar muito bem, em muita velocidade, e fez isso no primeiro tempo. Assim, o 2-0 que sai já é barato, né? Já poderia ter saído mais 1 ou 2 gols do Sevilha. As estatísticas do primeiro tempo são de 4 chances perigosas do Sevilha, 1,92 gols esperados, então os 2 gols que o Sevilha fez é isso mesmo, e o Barcelona teve 0,5 gols esperados. Teve no finalzinho, quando o Sevilha cansou, aí o Barcelona conseguiu ter um pouco mais de ritmo, um pouco mais de chances, e aí no final uma bola recuperada, o Pedri faz um passe maravilhoso para o Rashford, que de novo jogou bem, né? De novo deu uma boa versão Rashford, os números dele são bons desde que ele chegou, ele coloca de novo o Barcelona no jogo. O segundo tempo começa parecido, o Barcelona não melhora muito no segundo tempo, até o Sevilha de novo cansar, a partir do minuto 60, 65, começa a cansar o Sevilha, aí o Barcelona tem uma chance com o Pedri, e depois tem o pênalti que o Lewandowski cobra. Sobre o pênalti, falar depois é fácil, mas não tinha como eu falar durante, porque eu não estava na transmissão do jogo. E nem sei quem estava, tá? Não tô fazendo crítica a ninguém, não. Eu não colocaria um jogador frio para bater o pênalti. Lewandowski ainda não tinha finalizado no jogo. O jogo estava só passando por ele, ele quase não tinha tocado na bola, quero até ver o número de toques na bola do Lewandowski no jogo, porque ele participou bastante, 30. A maioria deve ter sido no final, porque a sensação que eu tenho é que ele participou muito pouco do jogo e não tinha finalizado até então. O Rashford, que estava participando muito mais do jogo, eu acho que seria o mais indicado para cobrar o pênalti, tinha feito gol, estava com confiança, estava jogando melhor. Eu acho que poderia ter sido o Rashford e não o Lewandowski.
a fazer a cobrança do pênalti. Ali poderia ter colocado o Barcelona de novo no jogo, porque o Sevilla estava muito cansado e acho que estava com medo do Barça também. Embora não era um super jogo do Barcelona, mas pela qualidade técnica, alguma coisa acabava criando. E depois tem a chance do Ronnie Barley, que é uma muito boa jogada, inclusive do Lewandowski, né? Saindo da área, arrastando o marcador com ele. Acho que ele chega a tocar para o Ronnie também. Limpa muito bem a marcação e depois bate fraquinho no meio do gol. Bateu muito mal. Entrou bem no jogo o Rony, mas na ação mais decisiva, que ele tinha que ter feito o gol do empate, claro que ele fica com uma nota muito baixa por esse gol que perde. Falei aqui da falta de controle do Barcelona no meio campo, da dificuldade dos atacantes, sem Lamine e sem Rafinha, não tem esses jogadores tão especiais para, nesses dias difíceis, tirar mais coelhos da cartola, e mais uma vez faltou o Dani Olmo, né? Dani Olmo mais uma vez participou pouco, ganhou pouco no meio. Quando ele recebia a bola, ele tinha muita dificuldade de girar. Quando ele recebia de frente, muita dificuldade de jogar rápido. Tem um chute bloqueado dele no primeiro tempo, que devia ter jogado mais rápido. Tem uma que ele passa para o Lewandowski no segundo, que tinha que ter jogado mais rápido e tinha que ter jogado no Koundé também. A velocidade das ações foi muito ruim do Barcelona. Do Sevilla foi muito boa, mas a velocidade das ações do Barcelona foi muito ruim nesse jogo. Parecia um time muito hesitante do que fazer. Um time sem a referência, né? Acho que sem Rafinha e sem Lamine, num jogo muito difícil, que são as referências, o Barcelona rapidamente passa a bola para esses dois e eles ditam o ritmo do que vai acontecer. Sem os dois, sem essas referências, era alguma coisa no Rashford, era alguma coisa no Ronnie Barley depois que ele entrou. O Barcelona tem, para mim, já dá para dizer, um claro problema na camisa 9 para essa temporada, porque o Lewandowski tem 37 anos. Olhem por aí. Atacantes do futebol europeu em alto nível com 37 anos, é difícil. O Harry Kane, eu acho que tem 34, são 3 anos menos. E 3 anos faz muita diferença. O Lewandowski de hoje é muito diferente do Lewandowski de 2, 3 temporadas atrás no Barcelona, pela velocidade das ações. Recebe, custa girar, domina e custa armar um chute. Quando coloca na frente, custa chegar, é um problema. O Ferran poderia ser a solução, mas o Ferran, para mim, é um bom atacante, não um atacantão, de velocidade, né? Centroavante de velocidade, não para jogos de defesa fechada, de ter que trabalhar em espaço muito pequeno, antecipar muito rapidamente para finalizar, se esconder atrás de zagueiro no segundo pau. Não é a característica do Ferran e é uma característica que o Barcelona precisa, porque joga contra muitas defesas muito fechadinhas, precisa desse cara. Esse cara tem 37 anos. Pô, então por que é o Lewandowski? Por que não é outro? O contrato que o Barcelona assinou com o Lewandowski eram 3 temporadas mais uma. Essa uma era automática, se ele jogasse mais da metade dos minutos na temporada anterior e quisesse ficar, ele quis ficar. E aí por que você não contrata outro? Porque você tem um atacante que está te custando 13 milhões de euros por ano, que tem a sua hierarquia, que vai jogar, você não tem dinheiro, então não tem o que fazer. Tem que contar essa temporada com um atacante de 37 anos e eu acho que vai ser um problema. Messi saiu de cena do futebol europeu antes disso, o Cristiano Ronaldo acho que vai para a Arábia com isso, né? Com 36, 37 anos ele saiu do Manchester United, tinha feito muitos gols na temporada anterior, mas também tinha o que todo mundo criticava, o que muita gente criticava pelo menos, já a falta de ritmo para jogar com os outros, e a lentidão nas ações do Lewandowski me chama a atenção. Também me chama a atenção a lentidão da ação de outros jogadores, né? Que não foram bem, acho que Lewandowski, Dani Olmo, Ronald Araújo, foram muito mal hoje. O Ronald Araújo até evitou um gol do Sevilla no contra-ataque, mas aquele pênaltizinho bobo no arremesso lateral no início da partida dá ao Sevilla tudo o que ele queria. Confiança, um gol de vantagem para pressionar, morder o Barcelona. A tática do Sevilla foi interessante, porque se você olhasse para o banco do Barcelona, para mudar jogo, tinha o Dro, que tem 45 minutos de futebol profissional, e tinha o Ronnie Barley. Então, se o Sevilla pressionasse, mordesse, ganhasse a intensidade do Barcelona, não deixasse ser um jogo normal, porque se é um jogo normal mesmo com esses desfalques, era provável que o Barcelona fizesse 1-0, que fizesse 2-0, que o Sevilla voltar para o jogo e depois que o Barcelona tivesse mudança, já teria uma vantagem no bolso. O Sevilla faz é pressionar muito, para enquanto tem gasolina no tanque, fazer uma vantagem e depois, quando o Barcelona quisesse fazer mudanças para ganhar o jogo, foi o que o Hans Flick fez, né? Coloca Eric Garcia e Baldé. Coloca 2 defensores para tentar melhorar um pouco essa saída de bola e essa chegada à frente, porque não tinha basicamente opções ofensivas e seria muito difícil queimar logo de cara o Ronnie Barley numa substituição, porque os 4 da frente, Ferran, Dani Olmo, Rashford, Lewandowski, em algum momento poderiam fazer falta. No final vira uma goleada porque o Barcelona vai todo para frente, já sai um gol aos 45 do segundo tempo, um gol depois que é no último lance, já aos 52 do segundo tempo. É uma goleada muito
O resultado é muito amplo para o que foi o jogo. Acho que não é um jogo para 4-1. Primeiro tempo, o Sevilla poderia ter feito mais. Mas no segundo tempo, o Barcelona perde um pênalti que poderia empatar. Perde o gol o Rony Barley, perde o gol o Pedri, que são claras também. Teve 3 oportunidades, essas 3 do Barcelona no segundo tempo, mesmo sem jogar muito. Mesmo sem jogar muito bem, conseguiu criar 3 ali, porque o Sevilla não é um grande time. Hoje foi um time extra motivado, que leu muito bem o jogo, que se preparou muito bem para esse jogo e que mereceu ganhar. Por isso, acho que essa goleada é tão sofrida. O Barcelona sofre uma goleada para um time razoável que tem brigado para não cair no Campeonato Espanhol e nada mais do que isso. E é uma semana dura, né, para o torcedor do Barcelona. É uma semana dura, porque perde um confronto contra o Paris Saint-Germain, que o Barcelona queria medir forças com o PSG para ver que nível que estava. Pega um Paris Saint-Germain sem 5 titulares, trio de atacantes, o João Neves e o Marquinhos, meio time reserva, praticamente sem banco de reservas o Paris Saint-Germain, e ganha do Barcelona merecendo ganhar, e depois toma um 4-1 do Sevilla. E agora tem que ficar com essa dor de cabeça 2 semanas durante a data FIFA, até o próximo jogo contra o Girona. Fizeram muita falta os desfalques pelos que jogaram e pela dificuldade de mexer no time depois. Perde Rafinha, Lamine Yamal, Firmino, que hoje faria muito mais diferença, acho, do que o Dani Olmo e o Gavi, que ainda dá energia para o meio campo. Você pode colocar o Gavi e adiantar o Pedro ou adiantar o Frenkie de Jong. Hoje, Christensen foi a última mudança do Barcelona para tentar empatar. Acho que mostra bem a dificuldade que tem quando perde 4 jogadores do setor ofensivo, né? Acho que até um bom elenco o Barcelona tem, melhor que na temporada anterior com a chegada do Rashford. Mas primeiro que o Dani Olmo tem que voltar para o time, voltar a jogar bem. Então, já é uma perda aí de alguém que está jogando. E segundo que tem 4 desfalques importantes, 2 deles os que melhor jogam, que são Rafinha e Lamine Yamal. Ser 2 semanas de muita dor de cabeça, porque é muito ruim para uma data FIFA, perdendo a liderança para o Real Madrid e com uma goleada dessa, depois de já ter perdido para o Paris Saint-Germain, dá uma balada na confiança do time, com toda razão, para o Barcelona. O Barcelona não está jogando no nível da temporada passada. No início de temporada tem algumas goleadas, tem alguns bons jogos, mas não é o Barça 24-25. Esse time não está jogando o que jogou na temporada anterior. E vamos ver o que faz depois da data FIFA, quando voltarem os jogadores. Se esses jogadores vão conseguir ter sequência, porque o Lamine de novo fica fora pelo mesmo problema, para aí sim conseguir ter uma temporada parecida com a temporada passada. É isso, meu povo. Eu vou responder as perguntas de vocês amanhã. Como vocês viram que eu estou num cenário diferente, eu estou mais uma vez me mudando. Estava num flat, era só flats, mais uma vez agradecendo. E agora já estou um pouco acampado no apartamento que eu consegui aqui em São Paulo, então aos poucos eu vou me virando por aqui. Essa semana eu estou voltando para Barcelona para terminar a mudança. Então, pretendo chegar em Barcelona nessa segunda e responder as perguntas de vocês. Tá falado, gente? Valeu, hein? Muito obrigado para todo mundo. Um beijinho para vocês. Bom restinho de final de semana e boa semana recheada de juízo. Tchau, tchau, gente.